Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Esta revista que foi escrita pelo pastor Fábio Martins e tem como título Fé, Fidelidade e Força, um estudo dos livros de Josué, Juízes e Ruth. Mas antes de começarmos a apresentação desta oitava lição, que traz o título Fidelidade e Comprometimento, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Assim, você estará ajudando que esta lição possa chegar a mais pessoas. Curta este vídeo e deixe também o seu comentário aqui embaixo. Acione o sino das notificações para você receber as lições no momento em que nós estivermos publicando. Compartilhe com um amigo, com um irmão, para que eles também possam, juntamente com a gente, estar desfrutando da aprendizagem da palavra de Deus. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. Como eu disse, a lição de número 8, ela traz o título Fidelidade e Comprometimento. E tem um texto base dessa lição que está em Juízes, no capítulo 3, a partir do versículo 7, até o capítulo 5, no versículo 31. Nós estaremos lendo apenas o capítulo 3, do versículo 4 ao 6, para esta introdução desta lição. E o texto diz-nos assim: Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados, por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. O livro de Juízes, irmãos, retrata um momento difícil da vida de Israel. É um momento de transição da ocupação da terra, da conquista daquele território, até que se estabeleça a unidade maior daquela nação, com o estabelecimento ali da monarquia, que vem bem alguns séculos depois. Deus ele tinha ordenado aos israelitas que eles não deveriam se unir aos povos que habitavam naquela terra. O fato da proibição do casamento misto com os cananeus não tem nada a ver aí com questões de etnia, não tem a ver com questões de raça, não tem nada a ver com a diferença desta natureza. A questão aqui está relacionada com a fidelidade religiosa ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Raabe, por exemplo, não era israelita e se casou com um israelita. Este não era o problema em questão. A grande causa da proibição era no caso das pessoas elas se casarem e passar também a adotar os deuses cananeus, comprometendo assim a sua fidelidade ao Deus verdadeiro. Assim, a apostasia naquele período levou os israelitas a experimentarem dias difíceis da história daquele povo, aquele povo escolhido por Deus. Às vezes, muitos marcados até por ciclos de desobediência do povo e também misericórdia da parte de Deus. Os juízes, eles eram líderes carismáticos, tribais, que vinham agir em favor do povo quando eles eram atacados por um inimigo comum, produzindo assim uma espécie de unidade das diversas tribos.
A lição de hoje, ela vai nos mostrar aí a importância de termos a presença do Espírito de Deus conosco. Nos levará também a refletir acerca da importância de termos a convicção naquilo que nós estamos fazendo, a respeito da nossa relação com as pessoas, né, que estão consonantes aí com a vontade de Deus. Nessa lição, também será possível demonstrar como a fé e a confiança em Deus são imprescindíveis para as vitórias nas batalhas da nossa vida, com consequente aí manifestação de louvor e gratidão ao Senhor. A história propriamente dita dos juízes, ela começa com o registro de quem eles foram, contra quem eles lutaram e o que eles fizeram. De um modo geral, são personagens que são singulares, com características distintas, mas que tiveram aí de lidar, como já vimos, com o ciclo que reiteradamente assolava o povo de Israel, que era a apostasia, o castigo, o arrependimento e a libertação por parte de Deus. Com essa lição, nós poderemos entender a necessidade que o povo de Deus tem de uma liderança fiel para manter a nação dentro dos propósitos do Senhor. Nós poderemos notar também que Deus ele chama os juízes continuamente para libertar os israelitas de seus inimigos. A lição de hoje, ela alcança os primeiros juízes que foram usados pelo Senhor para a libertação do seu povo: Otoniel, Eude e Débora. Deste modo, nós devemos até atentar no estudo de hoje em como o ciclo de pecado e libertação se repete a cada relato relacionado aí com esse período da história de Israel. Poderíamos também, com esse estudo, aprender sobre o contexto histórico do livro de Juízes e sobre a condição espiritual do povo de Israel. Com essa história, nós somos estimulados a termos um relacionamento constante com Deus e sermos também o centro de sua vontade. E que também podemos a cada dia sermos usados por Ele em sua obra. A importância da presença do Espírito do Senhor será o ponto alto na narrativa referente a Otoniel, cujo nome significa Leão de Deus. Ele tinha uma ligação familiar com Caleb e a sua corajosa atuação proporciona aí a Israel 4 décadas de paz. Sobre Eude, o seu nome significa eu agradecerei, ou numa outra tradução, eu serei louvado. Vamos ver aí a atuação nada convencional deste homem, que atrelada aí a sua frieza, estratégia, convicção de que agia consoante à vontade do Senhor. Por fim, na batalha de Débora e Baraque contra os cananeus, a Bíblia vai nos ensinar sobre o servo abnegado, a fé em Deus e o coração disposto a convergir-se para o Senhor, toda honra e glória. Algumas pessoas que Deus chamou para atuarem como juízes, inicialmente eles sentiam-se indignos de serem usados por ele, ou então eles estavam até se sentindo aptos para liderar o povo, não aptos, né, para liderar o povo, porque eles consideravam ser muito pequenos. Mas veremos nessas lições sobre o livro de Juízes, que na realidade Deus é aquele quem chama para a sua obra. E é Ele também quem capacita aqueles que Ele chama. E que aquelas pessoas permitiram ser usados pelo Espírito Santo. Eles não tiveram medo ou receio sobre aquilo que Deus queria fazer. Neste caminhar, irmãos, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, a lição de hoje,
que tem o título Fidelidade e Comprometimento. O Espírito do Senhor sobre Otoniel. Fidelidade e comprometimento, o Espírito do Senhor sobre Otoniel. Está em Juízes, do capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 11. A partir do versículo 7, deste capítulo 3 de Juízes, vem o texto destacando a atuação de três grandes líderes e juízes, Otoniel, Eude e Sangar. O versículo 7 ele inicia o relato a respeito dos feitos de Otoniel. O texto de Juízes 3, de 7 a 9, diz-nos assim: Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e aos postes sagrados. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Otoniel, ele se casou com Aquisa, que era filha de Caleb. O pai dele, dessa moça, havia desafiado um homem valente que conseguisse conquistar a cidade de Kiriat Sefer e daria sua filha em casamento. Foi Otoniel, esse bravo guerreiro, que conquistou a cidade e também a sua esposa. A primeira opressão registrada no livro de Juízes vem do norte, da Mesopotâmia. O versículo 8 fala sobre isso. O pecado foi a idolatria. A punição foram 8 anos e o libertador foi Otoniel. Aqui nós já começamos a ver como os fatos eles vão acontecendo no livro de Juízes. Será um modelo literário permanente para descrever o que se passa no contexto de Israel nesta época específica. O capítulo 3, ele revela que os israelitas que se estabeleceram entre as nações sírias a fim de viverem em paz, inclinaram seus corações às práticas e costumes dos seus moradores. Eles se casaram com as mulheres daquelas terras. Eles prestaram culto a seus deuses e negociaram com outros povos. Não levou muito tempo e os mesopotâmios eles investiram contra os israelitas. Também não levou muito tempo para perceberem que haviam se afastado de Deus. O mesmo Deus que lhes garantira a vitória até aquele momento. O povo se esquece de Deus e vai seguir aos deuses cananeus falsos. Quando isso acontece, imediatamente a Bíblia nos relata que Deus tem a sua ira voltada contra Israel. Então, vem um inimigo, um rei com uma espécie de líder, com uma grande cidade, e dessa cidade grande, e não de uma nação, mas um homem que lidera um povo, um lugar limitado geograficamente, e que ataca uma região de Israel, que é dominada aquela região por 8 anos. Eles sofrem, clamam ao Senhor e pedem um libertador. Como instrumento de libertação, o Senhor usa Otoniel, sobrinho de Caleb, e também genro dele. É provável que, por suas façanhas corajosas, conhecida pelos hebreus, tenha ganhado até a plena confiança do povo, inclusive com cidadãos, e a capacidade de chefiá-los como militar supremo naquele momento.
Observamos que o segredo da sua vitória foi que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, veio sobre ele. Expressão que significa que ele recebeu o impulso divino e poder sobrenatural necessários aí para realizar a sua missão. A ideia de o Espírito do Senhor estar sobre é o mesmo que dizer que foi revestido, como se vê em Juízes 6:34. É bom entender que o Espírito Santo, na teologia cristã, ele é definido como a terceira pessoa da Trindade. Existe um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que subsiste em três pessoas, descrito especialmente aí no Novo Testamento. O Espírito Santo, ele já aparece na criação do mundo, pois ele pairava sobre a face das águas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele tem uma ação diferente. Não é uma ação permanente de habitação. E aqui, no período dos juízes, sempre a libertação ela é causada pela ação do Espírito, que vem temporariamente sobre uma determinada pessoa escolhida por Deus, com a finalidade de agir com uma missão específica. Embaixo do comando de Otoniel, o povo de Deus ele usufruiu de uma paz de 40 anos. Está no versículo 11. O povo de Israel ele levantou um grande clamor e Otoniel ele julgou Israel. É bom entender aqui que foi o Senhor que o entregou nas mãos dos inimigos, o povo na mão dos inimigos. E foi também o Senhor que os libertou a partir do arrependimento daquele povo. Ele removeu a idolatria do povo e lhes ensinou a lei. Otoniel fez esse trabalho, a lei do Senhor. E lembrou-lhes de sua chamada como nação. Não demorou para que experimentasse aí o êxito da vitória. Ele levou Israel a um alto nível de reverência para com Deus e seus planos. De fato, a vitória do servo ou do povo de Deus é improvável quando há práticas escusas e pecaminosas no meio deles. O arrependimento dos israelitas, seu clamor e, consequentemente, purificação, concorreu para que houvesse esta libertação. A narrativa registra que houve uma ação, ou seja, o povo de Israel saiu à peleja. No versículo 10 fala sobre isso. Por vezes, servos de Deus o buscam em oração, mas, na grande maioria das vezes, não implementam ações de passo significativo para alcançarem até os seus objetivos. Este servo trabalhador era empenhado em servir ao Senhor com resiliência e abnegação. Homem algum que não tenha temor de Deus e não ame a justiça mais do que o próprio país, poderia prestar-lhes aí um serviço tão real. No livro de Juízes, nós temos visto que há o seguinte ciclo: Israel abandona Deus, Deus pune, permitindo até a derrota e a subjugação militar. Israel ora clamando a libertação. Deus levanta juízes civis ou, às vezes, pessoas, líderes militares locais, que derrotam os seus opressores. Vemos também que Deus ele manifesta a sua ira santa e justa contra o pecado e o pecador. Mas ele tem o prazer na misericórdia, no perdão e na restauração de vidas. Deus tem prazer em perdoar, não em condenar, castigar. Jesus Cristo livra-nos da ira condenatória e a todos aqueles que se arrependem dos pecados e crê nele como único e suficiente Salvador. A ação misericordiosa de Deus em Juízes 3, até o versículo 31, é notória. E poderemos verificar também que isso se aplica na vida do ser humano em gerar aí
uma nova vida, até mesmo nos dias de hoje, como acontece com os discípulos de Jesus. O libertador que Deus levantou foi Otoniel. Ele não apenas resgatou a sua nação da escravidão, como também serviu o seu povo como juiz durante 40 anos. Agora chegamos, irmãos, ao segundo tópico da nossa lição, que tem o título Fidelidade e Comprometimento. A confiança de Eude. Fidelidade e comprometimento. A confiança de Eude. Está em Juízes, no capítulo 3, do versículo 12 até o 31. Quando chegamos em Eude, nós lemos o texto de Juízes 3, de 12 a 14, que diz-nos o seguinte: Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, após o início desta opressão, o povo, irmãos, clama de novo ao Senhor, que envia outro libertador. Deus envia Eude, um homem canhoto, filho do benjamita Gera. A afirmativa de que ele era um homem canhoto é porque a tradição se desenvolveu a ideia de que, fora de foco até, de que as pessoas com habilidade na mão esquerda era uma pessoa sem a devida relação com Deus. Isso é tão forte na tradição que a palavra latina sinistro quer dizer canhoto. Essas referências são importantes para que entendamos que a Bíblia não tem este foco. Inclusive, em Juízes 20:16, retrata que no exército de Israel haviam 700 canhotos, muitos hábeis, e que atiravam uma pedra com uma funda em certas distâncias, mirando-a apenas num fio de cabelo da pessoa, sem errar. Outra questão é que, pelo fato de ser habilidoso com a mão esquerda, e essa característica lhe permitia até levar um punhal do lado direito, onde não era descoberto facilmente. Isso porque, provavelmente, se esperasse que o objeto estivesse do outro lado. Fazendo uso dessa peculiaridade, e assim, certa vez, Eude foi enviado pelo povo de Israel para levar o pagamento de impostos ao rei Eglon. E a partir daí ele fez uma espada e amarrou ela do seu lado direito, embaixo da sua roupa. Depois de fazer o pagamento ao rei, Eude ele mandou embora os homens que o ajudaram, carregando os tributos, e então ele voltou-se ao rei e disse que tinha uma mensagem secreta para falar com ele. O rei ficou curioso, pois ele queria saber sobre essa mensagem, se ela que pediu até que todos saíssem da sala para ouvir a mensagem que teria Eude. Quando o rei se levantou para ouvir, Eude tirou a sua espada, que estava escondida, e feriu o rei de Eglon, que morreu naquele momento. Eude ele trancou as portas da sala e fugiu. Os soldados do palácio, perceberam as portas que estavam trancadas e pensaram que o rei ele estivesse no banheiro. Mas logo notaram que havia algo de errado. Mas Eude já estava longe. Ele convocou o exército israelita para conquistar aquela cidade. E assim aconteceu. Israel dominou os moabitas e houve paz em suas terras por 80 anos. Eude, ele foi sagaz em seu intento, cravando no ventre ali daquele moabita a sua espada. O verso 22, ele registra que
A ação foi de tal maneira que o cabo da lâmina ficou cravado também nas gorduras daquele homem. O texto, ele não menciona que o Espírito de Deus veio sobre Eude naquele momento, como no caso de Otoniel, no versículo 10, mas diz que ele usa de artifícios e tem essa palavra secreta para falar com aquele rei, para dizer com aquele rei. Foram essas palavras que fizeram com que Eglon se levantasse e proporcionasse a Eude uma boa oportunidade para o ataque. O relato é controverso. Eude agiu certo ou errado? Todas as circunstâncias dessa façanha, até atrevida, com a morte de Eglon, sem até gritar e sem fazer nenhum ruído, e fechar a porta e sair tranquilamente, sem pressa de Eude mostrar aí o quão forte era a sua confiança de que ele estava fazendo um serviço para Deus. Eude tinha toda uma estratégia traçada. Após matar o líder, Moabita, ele chegou a Seirá, tocou a trombeta nos montes de Efraim e os soldados de Israel desceram dos montes liderados por ele, e assim o texto diz que o Senhor entregou Moabe nas mãos de Eude e seu exército, e derrotaram, não pouca gente, 10.000 soldados moabitas, todos eles fortes e bem armados. O relato bíblico, ele parece corroborar com essa ideia, já que afirma que os inimigos foram entregues nas mãos dos israelitas pela vontade do Senhor. O fato de a terra ficar em paz por 80 anos, como fala aí no versículo 30, também sustenta a ideia de que a atitude teria respeito dos céus. O fato de que a justiça tinha que ser feita, mediante aí a um ato violento desse tipo, indica o baixo estado de espiritualidade dos homens, que transforma aí os assassinos até em heróis naquele tempo. É possível que certos heróis sejam homicidas, e nesse caso, isso em alguns comentários, né, que são um estado miserável espiritual dos povos e daqueles homens. Seja como for, esse conflito armado ele seguiu. Aquela região, no território de Israel, obteve 80 anos de liberdade e paz. Não há dúvida de que Eude foi levantado por Deus, como fala no versículo 15, e nem que o Senhor foi com ele nas ações subsequentes àquela morte de Eglon. Agora, o seu caráter resoluto e decidido, atrelado à convicção de que o Senhor lhe enviara, talvez tenha sido as grandes virtudes desse juiz para lidar com uma situação existente há 18 anos. E nós falaremos sobre isso mais à frente. Otoniel, o primeiro juiz, era originário da tribo de Judá. Eude, o segundo juiz, era um canhoto, né? Era da localidade de Benjamim, a tribo Benjamim, vizinha ali de Judá. E ele tinha vários problemas a resolver e fez com sucesso. Eude transformou ali a sua deficiência numa possibilidade, pois ele dependeu do Senhor. A paz que se estabeleceu ali durante 80 anos, finalmente, nós temos ainda uma referência aí, nesse trecho, de outro que aparece, Sangar, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Aguilhada é uma vara comprida, com uma ponta de metal, que serve para picar e conduzir os bois. Sangar é registrado apenas como o filho de Anate, que feriu aí 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Não se indica aí nada a respeito da opressão, nem tampouco se existem detalhes referentes à origem de Sangar, nem sobre o seu passado. Possivelmente, ele foi um camponês
que ganhou aí uma vitória sobre os opressores e começou a governar como um juiz. O importante, neste caso, é que foi uma vitória contra os filisteus, que era um povo muito poderoso e forte, que inclusive era imigrante naquela terra, pois os filisteus eram de origens indo-europeias, que tinha inclusive construído 5 fortes cidades ao sul de Canaã. Entre elas temos Gade, Asdote, Ecrom, que são cidades aí muito poderosas, que formaram a famosa Pentápole filisteia. Deste modo, irmãos, nós chegamos ao nosso terceiro tópico, com o título Fidelidade e Comprometimento, a Sabedoria e a Fé de Débora. Fidelidade e Comprometimento, a Sabedoria e a Fé de Débora. Depois que estudamos aí as vitórias conquistadas por Otoniel, Eude e até mesmo Sangar, entraremos no capítulo 4 e vemos o ciclo se repetir. E teremos a participação especial de uma juíza, uma mulher que foi liderar e libertar aquele povo. E se chamava aí Débora, essa mulher, cujo nome em hebraico quer dizer abelha. O texto de Juízes 4, de 1 a 4, diz-nos o seguinte: Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete-Hagoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Então vemos aqui, irmãos, que depois dos 80 anos de paz em Israel, após a morte de Eude, a Bíblia apresenta Débora como uma profetisa, uma mulher de Lapidote e juíza em Israel. Deus age de forma inesperada. Naquela época, era totalmente incomum uma mulher assumir funções de liderança na sociedade. Contudo, Deus escolheu Débora e deu a ela discernimento e autoridade para que julgasse os filhos de Israel. É possível realizar grandes projetos unindo forças com pessoas que possuem qualidades diferentes das suas. Débora uniu-se a Baraque e juntos eles trabalharam para acabar de vez com a dominação dos cananeus sobre Israel. Líderes precisam ser encorajados. O general Baraque, ele precisava de encorajamento para lutar, e Débora não hesitou em encorajá-lo. A terceira opressão, registrada aí no livro de Juízes, veio dos cananeus. O pecado foi se desviar do Senhor. A punição, 20 anos de opressão. E os libertadores foram Débora e Baraque. A história de Débora, ela é repleta de sabedoria e fé. Geralmente, os juízes eram homens, todavia a Bíblia nos apresenta essa mulher, a Débora, que era profetisa e juíza dos israelitas. Capítulo 4, versículo 4. Em sua época, o povo escolhido foi dominado por Jabim, governante da cidade de Hazor, que tinha Sísera como o comandante do seu exército. É bom saber que antes mesmo de ser um instrumento de libertação, como o texto diz, Débora ela já era consultada pelo povo. E isso era a respeito de alguns problemas, como diz aí o capítulo 4, versículo de 4 a 5. Diferente dos outros juízes que exerceram as suas atividades após a libertação da opressão,
Débora já exercia essa prática antes da batalha contra os cananitas. Ela também tinha o talento de compor poesias. Seu Cântico Guerreiro é uma obra-prima da antiga literatura hebraica. A opressão já durava 20 anos. A passagem, que se encontra em Juízes 5, de 6 a 11, nos dá uma ideia das condições em que os israelitas viviam e das razões ou consequências que fizeram aqui que eles clamassem até mesmo para Deus, principalmente a Deus. A assolação da terra era tão forte que os israelitas não se atreviam a transitar pelas vias principais, pelas estradas principais, mas viajavam escondidos pelos caminhos secundários que atravessavam ali aqueles campos. Israel clamou a deuses falsos, mas ao clamar ao Senhor, Deus de Israel, o exército de Císera, comandante, que possuía 900 homens, será derrotado. Débora mandou chamar Baraque e lhe entregou uma mensagem apontando que o Senhor estava ordenando que Baraque lutasse contra Císera e o seu poderoso exército, pois a vitória era certa, porque o povo tinha clamado. Entretanto, Baraque ele impôs uma condição de que só iria lutar se Débora o acompanhasse naquela empreitada. Débora respondeu dizendo que ela iria com ele, mas, como consequência ao seu pedido, as honras daquela vitória sobre Císera não ficaria com Baraque, e sim com uma mulher. Então, Baraque e Débora se reuniram com um exército de 10.000 homens. E eles partiram rumo a Quedes, uma cidade fortificada que ficava a cerca de 15 quilômetros de Azor. Císera recebeu informações das movimentações de Baraque no Monte Tabor. E, reunindo o seu exército e seus 900 carros de ferro, ele acompanhou juntamente até Quizon. O momento da guerra havia chegado. Débora ordenou que Baraque atacasse, pois o Senhor estaria com ele. Quando o exército de Baraque apareceu, no momento em que o Senhor enviou um violento aguaceiro que inundou Quizon, e os carros de Císera ficaram todos atolados, causando aí uma grande confusão que tomou conta daquele exército. Juízes 5:21 retrata isso. Então, ali mesmo, todos os inimigos de Israel foram derrotados por Baraque. Entretanto, o comandante Císera, ele fugiu. O temido comandante cananita teve de abandonar o seu carro e fugir a pé. Císera se escondeu na barraca de Jael, uma mulher. Ele estava cansado. Císera dormiu e, após se alimentar, enquanto dormia, Jael o matou. Baraque, que perseguia Císera, quando chegou à casa de Jael, aquela barraca, viu que o comandante já estava morto. E assim se cumpriu a palavra do Senhor, anunciada por Débora, de que a honra da vitória seria de uma mulher, no caso, Jael, como está retratado no versículo 22. Então a vitória, a partir dali, 40 anos de paz em Israel. Deus usou a coragem e a abnegação de uma mulher para emplacar uma grande vitória e honrá-lo ao final. Algumas lições são pertinentes nesse episódio. A fé, atrelada à coragem de Débora, nos mostra o quanto o Senhor ele pode nos usar quando vivemos a sua total dependência. É provável que Jabim, rei de Canaã, e Císera, comandante do exército,
confiassem mais nos seus carros de ferro. Mas como diz, o salmista, a nossa confiança deve estar sempre no Senhor. Salmos 20, no versículo 7. O Cântico de Débora, no capítulo 5, é o registro do louvor e adoração que devemos dar apenas a Deus. A Ele toda a honra e glória. Romanos 11, 36 fala sobre isso. Assim, irmãos, chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. Hoje, nós estudamos sobre as primeiras provas que o povo de Israel, o povo de Deus, teve de enfrentar por causa da sua desobediência nesse período dos juízes. A grande lição que vemos aqui é que Deus estava agindo e ainda age até os dias de hoje, mesmo em meio ao caos. Israel estava em uma situação complicada. As tribos não se entendiam completamente. Não havia uma união total. E já não tinha mais Moisés e nem Josué para apontar ali a direção. E este momento serve para testar o povo se realmente era fiel. Eles tropeçaram, eles caíram, cometeram pecados contra Deus. E o Senhor levanta os juízes para libertá-los, mantendo aí eles na sua direção. Os capítulos 3 a 5 de Juízes registram aí os primeiros embates como fruto da desobediência de Israel. As tribos tinham tido aí a terceira lição, que eles consideramos até mesmo Sangar como a quarta lição aí. A gente vê aqui o perigo de se abandonar, de abandonar Deus. No entanto, o período da fidelidade durava alguns anos, mas eles voltavam a cometer os mesmos erros. Nesse sentido, os testemunhos e escolhas de Israel se constituem um péssimo exemplo para nós, uma vez que lições aprendidas devem ser aplicadas, a fim de não cometermos mais os mesmos erros e vivermos os mesmos ciclos. Por outro lado, nós temos na atuação dos juízes bons exemplos de fidelidade, disposição, serviço, adoração, convicção e comunhão com o Senhor. Sejamos sábios em aprender com todos os exemplos, os errados e os bons, de maneira que a nossa peregrinação nos caminhos do Senhor seja crescente e agradável a Ele. A oração deve ser um hábito também para aqueles que amam a Deus. Mas nos momentos difíceis, se clamamos a Ele, temos a certeza de que Ele nos ouve e está sempre disponível aí a fazer o melhor para nós. Outra coisa que nós aprendemos nessa lição é que a obra de Deus requer coragem. Deus nos chama para desafios que são muito grandes. E nós, muitas vezes, não nos sentimos capazes de aceitar o chamado. Todavia, os exemplos de Otoniel, de Eude, de Débora e até mesmo de Sangar nos inspiram a seguir em frente. Eles foram corajosos e tementes a Deus. Com eles, aprendemos que, pela fé, podemos vencer grandes desafios. Os juízes eram líderes militares e guerreiros. Além disso, possuíam uma função espiritual, pois eles instruíam o povo à obediência aos mandamentos de Deus. A partir do momento em que eram chamados, eles ficavam nessa função até o dia de sua morte. Contudo, a Bíblia ela também relata que alguns juízes se corromperam, assim como o povo. A Bíblia mostra que, mesmo quando a pessoa ela é escolhida e usada por Deus, pode fazer escolhas
que às vezes desagradam a Deus. E por isso, devemos estar sempre vigilantes para estar fazendo sempre a vontade do Senhor. Em uma outra questão, nós vimos também que a nova geração de israelitas, eles não conheciam o Senhor, nem obedeciam à sua palavra. Como é trágico, né? O fato de a geração liderada por Josué testemunhar tantos milagres realizados pela mão de Deus e ainda assim falhar em ensinar aos seus filhos a experimentar uma fé viva como eles experimentaram. Toda geração tem que desenvolver a sua fé pessoal. Os pais são responsáveis por ensinar aos seus filhos as verdades espirituais e encorajá-los no crescimento espiritual. A negligência quanto à responsabilidade parental acarreta consequências, que são pesadas, como as vistas aqui na fé debilitada e supersticiosa dos israelitas que apontaram a fé do Deus, que apostataram da fé do Deus verdadeiro. As instruções para os pais foram muito claras. As palavras da lei deveriam ser ensinadas todos os dias, em todos os momentos, e vivenciadas pelos pais diante dos filhos. Deuteronômio 6, de 4 a 9, retrata isso. Enquanto as escolas cristãs podem representar aí um enriquecimento para a fé da criança, o ensino e o modelo da fé cristã continua a ser a principal responsabilidade dos pais e também da família. A figura do resgatador aponta profeticamente para o nosso Redentor, que nos concedeu o direito de participar legitimamente da família de Deus e sermos eternamente seus herdeiros. Assim, irmãos e amigos, nós chegamos ao momento final de nossa lição, que é para pensar e agir, com 3 questões a serem refletidas. A primeira questão que a lição nos apresenta é a seguinte: o Espírito do Senhor é sobre você quando você precisa implementar ações e decisões importantes em seu dia a dia? Aqui devemos lembrar de como foi a ação do Espírito na vida de Otoniel. Uma ação específica para um momento específico, mas com uma diferença. A lição hoje, ela nos mostrou a importância de termos aí a presença do Espírito de Deus conosco. E que isso se dá a partir de uma genuína conversão ao Senhor. Quando arrependemos dos maus caminhos e nos entregamos a Deus, o nosso Salvador, que nos resgatou com a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. A partir de então, somos capacitados pelo Espírito Santo para fazer a obra do Senhor, junto à igreja, para o crescimento do reino de Deus. Assim, quando devemos tomar decisões quanto à obra do Senhor, nós devemos estar em consonância com a vontade de Deus. E para tal, uma vida de oração, estudo da palavra, é de muita importância para a vida do cristão. A segunda questão que a lição nos apresenta é a seguinte: nossa coragem e abnegação não pode ser ocasião para agirmos dissolutamente ou de maneira sem a devida compostura, de modo libertino ou devasso. É bom aqui nós lembrarmos da história de Eude. Eude, naquele episódio com Eglon, o rei de Moabe, apesar da opressão dos moabitas sobre os israelitas, que durou 18 anos, até o Senhor levantar Eude como libertador, em resposta ao clamor de Israel. O subterfúgio deste homem
Mesmo estando Eude aí preparado para lutar, não se conformando com o pecado do seu povo, ser um homem corajoso para enfrentar os inimigos, ser estrategista, homem que sabia aproveitar a oportunidade, ser um líder confiante e que agia direcionado por Deus. Mesmo com todas essas qualidades, ele não foi verdadeiro ao ir até Eglon, quando disse ter uma mensagem especial para o rei, pedindo uma audiência particular. Ele insinuou ao dizer que a mensagem era tão importante que não podia ser confiada a um cortesão qualquer. As palavras de Eude, elas implicavam em que era uma mensagem de Deus, o Deus de Israel, para aquele rei moabita. O rei moabita, ele, presumidamente, levantou-se em sinal de reverência diante do oráculo divino. E neste momento, vamos entender que Deus, às vezes, tolera certas atitudes do humano, certas atitudes do homem, e que não necessariamente Deus, ele as aprova, e muito menos as recomenda. A terceira questão que a lição nos apresenta é a seguinte: nosso serviço ao Senhor não depende de uma situação em particular. Débora servia a Deus antes mesmo de lhe ser confiada uma missão. Você tem esperado algo acontecer para servir ao Senhor ou tem servido a Deus pelo que Ele é? A vida de Débora aí, ela nos desafia de várias maneiras. Seu exemplo de liderança nos lembra da necessidade de estarmos disponíveis para Deus e também para o próximo. Ainda encoraja-nos também a dedicarmos os nossos esforços àquilo que podemos fazer, ao invés de nos preocuparmos com o que não podemos fazer. Também nos incentiva a buscar a sabedoria de Deus no exercício do serviço do Senhor. A vida de Débora demonstra o quanto uma pessoa pode realizar quando é sensível à vontade de Deus e tornar as suas decisões também, tomar essas decisões na dependência daquilo que Deus dá. E até o crédito para o próprio Deus. Ela fez questão de expressar sua gratidão a cada um dos colaboradores com aquela vitória, destacando os seus feitos e sua importância pelo resultado. Sua gratidão e humildade são um exemplo aí a ser imitado por todos nós. Débora demonstra a sua aptidão para a liderança quando escolhe, encoraja, envia e até mesmo acompanha Baraque na batalha contra o exército de Hazor. Não existe liderança sem liderados. Exercer uma liderança saudável e legítima passa por reconhecer a importância e o potencial de cada uma das pessoas que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Voltar de uma batalha, exibindo os prisioneiros, era uma glória que pertencia aos reis e comandantes militares. Débora, em reconhecimento e gratidão, faz questão que Baraque receba essa honraria. Que os exemplos destes primeiros juízes que estudamos hoje possam despertar em nós a cada dia e colocar nossas vidas nas mãos de Deus, para que Ele faça em nós a sua vontade suprema. E assim, amigos e irmãos, nós terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione aí o sino das notificações
e compartilhe esse conteúdo com um amigo, com um irmão, para que ele também possa desfrutar desse material para a edificação de cada um na aprendizagem do estudo da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 9, com o título Fidelidade e Discernimento. Fidelidade e discernimento. E nós estaremos aqui publicando esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?